Maria Alice chocou a todos com o que disse a Frei Gilson. O encontro, que parecia apenas uma visita simples, rapidamente se transformou em um momento marcante, deixando Frei, Zé Felipe e Poliana incrédulos com o que a pequena falou diante deles. Tudo aconteceu quando, de tanto Maria Alice insistir, Zé Felipe e sua mãe, Poliana Rocha, decidem levar a pequena para conhecer Frei Gilson, figura de fé e inspiração que reúne multidões em busca de paz e esperança. O objetivo era simples: apresentar a criança a uma pessoa querida por muitos, alguém que transmite serenidade e confiança, alguém que por vezes ela escutou o avô Leonardo falar. Contudo, o que ninguém imaginava é que a pureza da menina transformaria esse encontro em um testemunho inesquecível. A visita se desenrolava com naturalidade, marcada pela curiosidade inocente da criança diante do Frei. Enquanto os adultos trocavam cumprimentos respeitosos, Maria Alice observava atentamente, como se enxergasse algo além do que os olhos comuns poderiam ver. A menina de apenas 4 anos, que ainda está aprendendo o significado das palavras, mas já carrega dentro de si uma fé genuína. A naturalidade de Maria Alice, combinada com a surpresa de Zé Felipe e Poliana naquele encontro tão especial, era um gesto de carinho, um encontro respeitoso entre uma família conhecida e um homem conhecido pela sua fé e bondade. Mas o que Maria Alice revelou para o Frei, que ainda será detalhado ao longo da história, rompeu qualquer ideia de casualidade. Antes de contar essa história que tocou profundamente o coração da família de Zé Felipe, já se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum detalhe. A visita de Zé Felipe, Poliana Rocha e Maria Alice a Frei Gilson prosseguiu em um clima de serenidade, marcado pelo respeito e pela expectativa de todos. O ambiente parecia comum, mas carregava uma sensação de que algo especial estava prestes a acontecer. Para os adultos, aquele era um momento de aproximação com uma figura religiosa admirada, mas para a criança, a experiência era vivida de forma muito mais intensa e pura. Maria Alice, com seus 4 anos, se comportava de maneira leve, deixando transparecer a naturalidade e a espontaneidade típicas da infância. Enquanto Zé Felipe mantinha uma postura atenta e Poliana observava cada detalhe com orgulho, a menina se aproximava com confiança, como se já estivesse familiarizada com a presença do Frei. Essa atitude chamou a atenção, pois todos esperavam uma reação tímida, mas encontraram no olhar da pequena uma firmeza surpreendente. Aos poucos, a atmosfera foi mudando. O que parecia apenas uma visita cordial começou a ganhar um tom de reverência, como se todos fossem conduzidos para algo maior do que imaginavam. A pureza de Maria Alice criava uma expectativa silenciosa. Zé Felipe sentia que havia algo diferente no ar, mas não conseguia explicar exatamente o que. Poliana, por sua vez, experimentava uma mistura de emoção e curiosidade, tentando entender a intensidade com que a neta encarava aquele momento. O Frei, sempre acolhedor, recebia com tranquilidade a presença da família, sem imaginar que se tornaria o centro de uma revelação que transformaria aquele dia em algo memorável. Não houve preparação especial, tampouco discursos ensaiados, apenas o encontro de uma criança de coração puro com alguém que carrega a fé como missão de vida. O desenvolvimento dessa cena é marcado pela crescente atenção dada a cada gesto e palavra de Maria Alice, que aos poucos parecia conduzir os adultos a um nível de reflexão mais elevado. A expectativa se intensificava de forma natural, quase imperceptível, preparando todos para o que viria a seguir. Era como se a inocência de Maria Alice fosse, naquele instante, um canal para algo divino. Zé Felipe e Poliana não tinham como prever, mas estavam prestes a testemunhar uma fala que mudaria a forma como enxergavam não apenas Maria Alice, mas também a própria fé. Foi então que o inesperado aconteceu. Maria Alice, com apenas 4 anos, olhou fixamente para Frei Gilson e disse algo que ninguém jamais imaginaria ouvir de uma criança tão pequena. Com a inocência que lhe é natural, ela afirmou que Jesus ama o Frei e que ele mesmo havia dito que ele é uma pessoa abençoada em quem ela poderia confiar. Senhor Frei, Jesus me falou que te ama. Que eu posso ser sua amiga também. As palavras soaram simples, mas carregavam uma profundidade que tocou todos que estavam presentes. O silêncio tomou conta do momento, como se o tempo tivesse parado para que aquela frase ecoasse no coração dos adultos. Zé Felipe, que observava a filha com atenção, ficou completamente desconcertado. Ele não esperava ouvir nada parecido, por instantes, não soube como reagir. Seus olhos marejaram, tomado por uma mistura de surpresa, emoção e reverência. Poliana Rocha, ao lado, sentiu um aperto forte no peito,
como se o coração fosse invadido por uma onda de orgulho e ao mesmo tempo de humildade diante da pureza da neta. Para ela, não era apenas a fala de uma criança curiosa, mas um verdadeiro recado espiritual, capaz de iluminar e transformar. Frei Gilson, que está acostumado a lidar com manifestações de fé, também se surpreendeu com a naturalidade da revelação. Sua postura permaneceu serena, mas dentro de si ele reconhecia que havia algo especial naquela mensagem. Não se tratava de uma frase ensaiada ou de algo aprendido em conversas, mas de uma convicção que brotou da boca de uma menina, sem filtros, sem medos e sem preocupações em ser compreendida. Esse instante representou o ponto de virada da história. Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo esse relato e o que você achou dessa mensagem da Maria Alice. Até então, todos viam a visita como um gesto simples de aproximação, mas a fala de Maria Alice deu ao encontro uma nova dimensão. Zé Felipe percebeu que estava diante de algo maior, que a fé de sua filha poderia ser uma fonte de inspiração e de paz. Poliana, emocionada, sentiu que aquele momento jamais seria esquecido e que se tornaria parte do legado espiritual da família. A revelação não trouxe apenas surpresa, trouxe também um chamado à reflexão. O que parecia um encontro casual se transformou em um testemunho vivo de que a inocência infantil pode ser um canal poderoso para mensagens que transcendem a lógica e alcançam diretamente a alma. A partir dali, nada mais seria visto da mesma forma. De volta para casa, o impacto do que havia acontecido ainda reverberava no coração de Zé Felipe e Poliana. Era impossível esquecer as palavras de Maria Alice diante de Frei Gilson, e a emoção ainda tomava conta deles cada vez que se lembravam da cena. A intensidade daquele instante não podia ficar restrita apenas aos dois, e por isso decidiram compartilhar tudo com Leonardo, que sempre falava da fé do Frei. Ele não havia acompanhado a visita, mas sempre demonstrou grande sensibilidade quando o assunto envolvia as netas. A conversa aconteceu de forma natural, em meio ao convívio diário, mas carregava um peso emocional que se tornaria inesquecível. Zé Felipe, com a voz embargada, contou ao pai em detalhes cada gesto e cada palavra da filha, sem esconder o quanto havia se emocionado. Poliana completava a narrativa, reforçando a espontaneidade e a pureza de Maria Alice, destacando como Frei havia recebido a mensagem com serenidade e respeito. Leonardo ouvia atentamente, absorvendo cada detalhe, e sua expressão se transformava à medida que a história ganhava forma. Ao imaginar a cena, ele não conseguiu conter as lágrimas. Mesmo não estando presente, sentia como se tivesse vivido o momento junto com eles. A ideia de que sua neta, tão pequena, tivesse sido capaz de transmitir uma mensagem de fé tão poderosa o tocava de maneira profunda. Para Leonardo, que já viveu altos e baixos e conhece o peso da dor e da perda, ouvir que a neta havia se tornado mensageira de algo tão grandioso reacendia nele uma esperança que parecia adormecida. Ele percebeu que não se tratava apenas de uma fala infantil, mas de um legado espiritual que unia toda a família. O fato de Maria Alice ter pronunciado aquelas palavras diante de uma figura tão especial como Frei Gilson dava ainda mais força à experiência. A emoção de Leonardo era também um reflexo do reconhecimento de que a fé pode se manifestar de formas inesperadas e que, às vezes, é através da voz de uma criança que surgem as mensagens mais impactantes. Esse relato fortaleceu ainda mais os laços entre eles, trazendo uma sensação de união e renovação espiritual. A visita, que começou simples, se transformou em uma memória compartilhada, capaz de atravessar gerações. Para Leonardo, ficou a certeza de que a pureza e a fé da neta haviam deixado uma marca indelével no coração de todos. A história vivida por Zé Felipe, Poliana Rocha, Maria Alice e Frei Gilson não terminou no instante da revelação, mas seguiu ecoando nos dias seguintes como um testemunho de fé que uniu ainda mais a família. O encontro, que começou como um gesto simples de apresentação, transformou-se em um marco espiritual e emocional, capaz de gerar reflexões profundas em cada um dos envolvidos. A pureza das palavras de Maria Alice mostrou que a inocência infantil carrega uma força transformadora, capaz de tocar corações calejados e despertar sentimentos que muitas vezes ficam adormecidos pela correria da vida. Para Zé Felipe, a experiência trouxe serenidade. Ele percebeu que, mesmo em meio às exigências da carreira e da exposição pública, a fé da filha era uma fonte de equilíbrio e conforto, algo que nenhum sucesso material poderia substituir. Para Poliana, o orgulho da neta se misturou com uma emoção mais ampla, a certeza de que a espiritualidade pode florescer de forma natural nas crianças e servir como um farol para toda a família. Leonardo,
Ao ouvir o relato, foi levada a reconhecer a importância de valorizar esses momentos e entender que a espiritualidade não precisa ser buscada em grandes demonstrações, mas pode se manifestar em gestos simples, vindos do coração puro de uma criança. O desfecho dessa história não está apenas na lembrança de uma frase dita por Maria Alice, mas no impacto duradouro que ela gerou. Foi como se um novo elo tivesse sido criado, ligando gerações através de uma mensagem de fé e união. Esse legado não pertence apenas aos que estavam presentes, mas também se estende a todos que ouvem o relato e são tocados por ele. A lição deixada é clara. A voz de uma criança pode carregar verdades profundas, e a pureza da fé infantil tem o poder de iluminar famílias inteiras. O episódio se encerra com a certeza de que aquele momento ficará guardado como um marco inesquecível, lembrando a todos que a espiritualidade não depende da idade, mas da sinceridade do coração. Assim, a história termina não apenas como uma memória, mas como um convite para que cada um valorize os pequenos sinais do divino em sua vida. E se você também acredita na força transformadora da fé e deseja acompanhar mais histórias emocionantes como essa, não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal.